Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus. Como eu sempre digo aqui, os evangelistas. Por quê? Porque estamos aqui, você comigo aqui, estamos refletindo juntos, né? O Evangelho de São João, o Evangelho de João, que é um dos quatro evangelistas do Novo Testamento, da palavra de Deus. Então, toma sua palavra e venha cá refletir comigo hoje. E nós vamos hoje para o capítulo 10. Assim como já refletimos, né, os evangelistas anteriores, que eu vou recapitular aqui agora, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sempre friso aqui os evangelistas, porque eles são os primeiros evangelistas a relatar aqui o Novo Testamento, né? Eles dão um pontapé inicial aí em toda a vida, toda a iniciação da vida do Cristo, de Jesus, aqui na Terra. E o último evangelista, que é João, ele aqui destaca, narra os 7 sinais de Jesus. Foram muitos, mas ele coloca sinais não somente dentro dos 7 sinais, são várias passagens de Jesus. São vários milagres, várias manifestações que eu digo sempre aqui de Jesus. Relatos, são demonstração o que Jesus fez aqui e continua fazendo, né, em nosso meio. Mas então, sem delongas, eu te peço, você que está chegando pela primeira vez, que não se esqueça de se inscrever no canal aí nesse botão aí embaixo. Não se esqueça também de dar o seu like. Eu peço, ajude o canal a crescer, você que já está aqui comigo, né? Vamos curtir esse vídeo para que o YouTube possa enviar esse conteúdo de evangelização, de amor, de fé para mais pessoas. Seja você também, né? Este canal, que eu sempre digo, esse canal de luz, né? Porque Jesus é luz, Deus veio para nos trazer a luz. E você é esse canal de luz. Então, seja esse canal de luz. E vamos hoje, juntamente aqui com a palavra de Deus, ser um sinal de fé e de esperança aos nossos irmãos e irmãs que passam por aqui. Então, vamos lá. Hoje vamos fazer a reflexão da palavra do capítulo 10, ainda do sinal, do sexto sinal, dos sinais de João, que é o capítulo 10, a, de um a 6. Então vamos refletir hoje sem delongas, são apenas 20 minutos. Eu te peço, fique por aqui, não vai embora não. Vamos refletir juntos. É hoje 1 a 6, é bem curtinho aqui o evangelho. Então vamos lá. Primeiro, para você que está chegando agora, eu faço uma breve reflexão, não, uma breve leitura e depois uma reflexão, de acordo com que a palavra, com que ela possa trazer para o nosso coração. Então vamos lá. Ouvir a voz do pastor. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levou todas as ovelhas para fora, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos aqui a uma breve reflexão dessa palavra, desse texto, desse evangelho de João. E o João, ele dá a sequência aqui nessa parábola de Jesus, nesse caminho com Jesus aqui, nos sinais de Jesus. No vídeo anterior, Jesus, né? Jesus, ele cura um cego de nascença, um cego de nascença, óbvio, né? Um cego que não enxergava aí desde o seu nascimento. E Jesus faz esse cego ver a luz em meio ali
há tanta indagações, tanta incredulidade dos próprios ali, dos fariseus, doutores da lei, das pessoas que estavam na frente, das pessoas que estavam no lugar ali de de ajudar, né, de estar próximo ao povo, de estar conduzindo o povo. Eram as lideranças da época, mas essas pessoas, né, só que eu quero trazer esse aqui, esse só para dar continuidade nesse evangelho do vídeo anterior, para trazer no contexto do que é hoje, porque Jesus diz que ele é a luz do mundo. E Jesus veio como luz, né, para fazer o cego, que é esse cego, tomar uma nova consciência, porque o cego ele enxergou quando ele viu a luz, ele ouviu, né, o cego ouviu Jesus, e ele ouviu a voz de Jesus, e ele enxergou a luz, porque Jesus é a própria luz. Jesus fez ele enxergar, mas os que enxergavam têm uma cegueira que eu sempre digo, que é cegueira espiritual. A cegueira que não quer ver, mesmo vendo com os olhos, mas não consegue enxergar com os olhos da alma, né? Assim como aquele cego enxergou Jesus. Ele ouviu a voz, e aqui não é diferente. No evangelho aqui hoje, de 1 a 6, que é ouvir a voz do pastor, aqui Jesus coloca na parábola que ele é o pastor da ovelha. Olha, eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta das ovelhas, pela porta, né? Não as escondida, esse sim, para ele o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma delas pelo nome. Porque Jesus é assim, Jesus não vem às escondidas, Jesus não finge, né? Não é o fingidor igual eram os fariseus, né, os doutores da lei, os judeus da época. Jesus, ele não escraviza, ele vem às claras, ele conhece as ovelhas e ele as chama pelo nome. E as ovelhas também, pelo contrário, as conhecem, elas escutam a voz, porque Jesus, ele veio para dar às ovelhas uma nova consciência, uma luz, né, mas uma consciência de vida plena, de liberdade, de seguir o caminho de Deus, não um caminho aprisionado, assim como teriam se elas seguissem o estrangeiro. Então elas conhecem a voz, elas vai para o caminho de Jesus, o caminho de Deus, o caminho da salvação. Esse é o sinal que Jesus veio. Jesus veio nos trazer a liberdade, a vida plena, de viver o amor, viver com intensidade, não viver à custa, né, da escravidão, à custa de ser um prisioneiro de uma consciência que pune, uma consciência de dominação, que eram os que, os que manifestavam os ladrões de liberdade, os ladrões de uma nova mesmo, os ladrões que não deixavam o povo ter a sua própria consciência, o seu próprio livre. Os ladrões que prendiam o povo, os ladrões que deixavam as ovelhas presas, as ovelhas. Então as ovelhas fugiam, né? As ovelhas fugiam. E de Jesus, as ovelhas iam até Jesus. As ovelhas passavam pela porta, seguiam o pastor. Em outras passagens, Jesus que ele é o bom pastor, que o bom pastor cuida das suas ovelhas, dá vida plena às ovelhas, ele as conduz para o caminho correto. Ele não deixa nenhuma ovelha perdida, ele não deixa que nenhuma ovelha se perca, porque ele conhece as suas ovelhas e ele as conduz. E como que nós podemos trazer aqui? O que nós somos para Jesus aqui? Olha, depois que ele levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha para a frente delas, Jesus vai no caminho. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e elas nunca vão seguir um estranho. Quando nós, aqui trazendo para nós essa reflexão, quando nós encontramos o caminho de Jesus, nós vamos seguir outros caminhos, outros sinais. Quando nós encontramos esse caminho de uma nova consciência de luz, uma consciência de vida plena, nós vamos seguir o caminho de Jesus, nós não vamos por vozes,
vozes estranhas, porque nós conhecemos o verdadeiro, nosso verdadeiro pastor, que é o nosso guia, que é Jesus, né? Então nós escutamos a voz. E como escutar a voz do Deus? Escutando aqui a sua palavra, é seguindo os ensinamentos de Jesus, é seguindo aqui o que está escrito na palavra de Deus, no livro, né? No livro que Deus, que onde conta aqui todos os sinais de Jesus. Quando eu aproximo de Jesus, estou perto, eu estou seguindo, eu estou procurando ouvir a voz. E Jesus, ele me conhece, ele conhece você também. Jesus nos chama pelo nome. Desde antes de nós vir ao mundo, Jesus nos conhece, ele sabe que nós precisamos, ele sabe que suas ovelhas precisam dele, e nós somos considerados ovelhas. E Jesus é o nosso pastor. Ele é o que nos conduz para uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida de liberdade, não uma vida de prisioneiro, uma vida de escravidão, uma vida de vícios. Quando nós encontramos Jesus, nós não vamos seguir o mundo, seguir as vaidades, né? Seguir os ensinamentos que nos distraem do caminho, nos leva para o buraco, nos leva para as trevas. Não, quando nós conhecemos o caminho da luz, o caminho de Jesus, nós seguimos aqui. Nós seguimos os ensinamentos da palavra, nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós vamos pela pela porta, nós entramos, né, a porta correta. Nós seguimos os passos corretos, de Jesus. Não sabemos exatamente quando estamos, às vezes, diz assim que, ó, enigma, que Jesus falou, é um enigma, mas um enigma. Jesus lhes apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Enigma, porque para quem não entende é um enigma. Para muitos, seguir o caminho de Jesus é um enigma. É muito, para muitos é muito difícil. Abre mão de conceitos, abre mão de uma vida totalmente fora, né? Fora do, do contexto, fora dos segmentos, uma vida, uma vida, uma vida em Deus mesmo, uma vida com atitudes, uma vida com esperança em Deus. Então não vamos ser esses essas ovelhas desgarradas, como diz, né? Não vamos seguir Jesus, vamos ouvir a sua palavra, escutar a sua voz, porque somos imagens, semelhança de Deus, somos ovelhas, temos um pastor. E esse pastor é Jesus. Então vamos hoje ficar com essa mensagem para o nosso coração aqui, que Jesus é o nosso guia, é ele que nos conduz e nós somos as suas ovelhas. Nós vamos entrar pela porta certa, nós vamos passar pelo portal certo, que é o portal onde Jesus nos chama, onde Jesus nos conduz para uma vida tranquila, uma vida plena, sem desviar do caminho, que é o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da luz. Então vamos seguir Jesus e eu te agradeço por ter permanecido até aqui. E se você ficou, isso faz a diferença para você na sua vida, essa breve reflexão, então se inscreva e curte. Não se inscreva se você já é inscrito, mas curte e deixa um comentário aí, nem for um coraçãozinho. É a minha gratidão.